Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diogo. A gente vai hoje retomar o módulo 4. Uma parte dele vai ser revisão, isso aqui tudo que eu coloquei na lousa a gente já viu. E depois eu vou passar uma parte que ainda não foi explicada, que é a parte de polinômios, só a introdução, ok? Muito bem, vamos começar então com monômios. O que é um monômio? Simplesmente um termo algébrico que vocês já lidam desde o 7º ano sem saber que tinha esse nome, ou que pode ter esse nome, ok? Geralmente ele é formado por um coeficiente numérico, que pode ser qualquer número real, e por uma parte literal composta de uma ou mais variáveis, tudo bem? Eu coloquei aqui alguns exemplos para ilustrar isso. No primeiro aqui, ó, 2xy, 2 é o coeficiente numérico, que é um número real, e xy, a parte literal, formado por duas variáveis, tudo bem? Segundo, menos AB2C3. Parece que não tem coeficiente numérico, mas aqui na verdade tem um 1 que está camuflado. Ele não aparece geralmente, mas pode colocar e tem que saber que é coeficiente, no caso, menos 1. Parte literal, AB2C3. O expoente faz parte da parte literal, indica que eu tenho B vezes B, B quadrado, e C vezes C vezes C, C ao cubo. Eu falei que ele pode ter uma parte literal, porque às vezes não tem. Qualquer número real sozinho é um monômio, porém não possui parte literal, tá? Tem apenas o coeficiente numérico. E no caso, se esse coeficiente numérico for 0, eu tenho um monômio nulo, tá? Muito bem. Segunda coisa que a gente já viu, que também é revisão, como é que eu determino um grau de um monômio, tá? O grau está relacionado com os expoentes da parte literal. Aqui, por exemplo, parece que não tem expoente, mas é expoente 1. Dessa forma, eu vou falar que esse monômio é o monômio do primeiro grau, como está marcado aqui. Se eu tiver mais de uma parte literal, que no caso é mais de uma variável na parte literal, desculpe, o A, o B e o C, eu vou olhar os expoentes. Quando eu fizer a soma desses expoentes, eu obtenho o grau do monômio, ok? Então, vou pegar o 2, o 3 e o 4, somar. O valor obtido me dá o grau. Se eu não tiver parte literal, como a gente já viu que é possível acontecer aqui em cima, olha lá, menos 7, eu falo que é um monômio de grau 0. Tudo bem? A gente vai retomar isso aqui quando for entrar em polinômios. Isso vai ser importante em breve, tá? A terceira coisa aqui que a gente viu são as operações com monômios. Tudo bem? O que vocês costumam geralmente ter mais dificuldade, apesar de não ser difícil, mas tem que tomar cuidado, adição e subtração de monômios. Porque eu tenho que ficar esperto com um detalhe. A parte literal, para eu poder somar ou subtrair, tem que ser sempre a mesma, tudo bem? Idêntica mesmo. Expoente, letra, tudo igual. Então aqui, por exemplo, primeiro eu preciso identificar os termos semelhantes, que são aqueles que têm mesma parte literal. Então, x2y está aqui, ó. x2y. Por outro lado, aqui eu já tenho xy2. Eu mudei o expoente de posição, então já é uma outra parte literal. Um outro grupinho que a gente vai somar separadamente. Olha lá, ó. xy2 e xy2. O cuidado que tem que tomar é esse, tá? Porque às vezes parece a mesma parte literal e não é. Feito isso, vou trabalhar simplesmente com os coeficientes. Então, os vermelhinhos aqui, ó, 3x2y menos 1, que quando não tem nada é 1, vai me dar 2x2y. Agora xy2. 4xy2 menos 5xy2 dá menos 1. Você pode colocar esse menos 1, não tem problema nenhum, ó. Ou pode deixar sem 1, colocar só o menos. Fica a seu critério. Então, cuidado para não misturar e achar que pode somar tudo, porque não pode, tá? Tem que estar separado, banana de banana, maçã de maçã, pera de pera, tá legal? Daqui para baixo, geralmente não há muito erro, porque a gente vai usar basicamente as propriedades das potências. Não vai ter grande confusão, não. Tudo bem? Vamos começar pelos coeficientes, que é mais tranquilo. Então, eu vou fazer 3 vezes menos 2, que dá menos 6, vezes 1, menos 6. Agora, eu vou para as partes literais. Eu vou agrupar x com x, não importa se mudou o expoente, isso não interessa mais. É só aqui que eu tenho que tomar esse cuidado. Y com y, z com z, e a gente vai ver o que acontece. Lembrando que quando não tem nada, é expoente 1. Então, aqui é expoente 1 e aqui é expoente 1. Por que propriedade das potências? Multiplicação de mesma base, ou seja, x1 vezes x3, eu vou conservar
a base e vou somar os expoentes. Então, 1 mais 3 vai me dar o expoente 4. Então, x1 vezes x3 me dá x4. Depois y. y1 vezes y2, conserva a base que é y. Somo os expoentes, 1 e 2, vai me dar expoente 3. O z não tem com quem agrupar, então simplesmente eu copio. Eu mantenho o z quietinho ali no grupo, ó, tá? Quem der para agrupar, agrupa. Quem não der, fica quietinho e já acabou. Então tem menos chance a gente errar aqui do que em cima. Agora, o que causa erro? Esquecer do expoente 1. Tá? É bem comum vocês errarem e achar que é zero e desconsiderar. Tá legal? Quem faz a multiplicação faz a divisão sem grandes problemas, tudo muito parecido. Só que agora é todas as operações inversas. Eu vou dividir normalmente, então menos 36 dividido por 3 dá menos 12. As letras idênticas, de mesma base no caso, eu vou conservar a base. E aí eu uso uma outra propriedade das potências, que é a subtração dos expoentes. Conservo aqui o A. Então, A10 dividido por A9, 10 menos 9 me dá A1. Esse 1 pode ou não colocar, ele é opcional. Geralmente não aparece, tá? Quando eu tiver a mesma letra com o mesmo expoente, o que vai acontecer? B4 dividido por B4 vai me dar B0. Porém, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, você já sabe que dá 1. Pode colocar assim? Pode, não está errado. Só que não é comum aparecer. Então, o mais provável é que vocês encontrem simplesmente a resposta sem esse B. Que quando eu divido uma coisa por ela mesma, dá 1. Então, cai fora, tá? Dificilmente uma questão múltipla escolha vai ter esse B0 ali. Mas se você colocar, tudo bem. E o C que não tem parzinho, a mesma historinha com o Z aqui em cima, só copia. Tá? Então, o normal é que essa resposta aparecesse assim, ó, sem esse umzinho, menos 12AC. Tá legal? Novamente, o cuidado que tem que tomar com expoente 1, que não apareceu aqui, ó, se você precisar utilizá-lo, e o que eu acabei de falar, o B0, que vai cair fora ali, né? Vai sumir o termo. Tá legal? Potência também vou proceder normalmente, tomando cuidado sempre com o sinal, que quando eu tenho o expoente par, o meu resultado fica sempre positivo, porque menos vezes menos vai virar positivo. Então, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar mais 64. O que eu vou fazer com as letras? Quando não tem expoente, é 1. Eu vou aplicar uma nova propriedade de potência, que é chamada de potência de potência. A gente já só vai multiplicar aqui, ó. M1 elevado a 2, então fica 1 vezes 2, vai dar aqui pra gente M2. N3 elevado a 2, vou multiplicar. 3 vezes 2 vai dar aqui pra gente N6. Então isso aqui, tirando o sinal, dificilmente vocês erram, tá? Raiz também, que o pessoal olha com letra, né? Raiz o pessoal já tem preconceito, olha, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer. Vai tranquilo, não tem segredo, muito parecido com o de cima. Operações inversas. Aqui eu vou extrair a raiz de 81, raiz quadrada de 81 é 9. Isso não mudou, que vocês já fazem há muito tempo. E tem que lembrar do detalhe do índice, que é 2, ele não aparece, mas é 2. Aqui, ó, eu multiplicava, aqui eu vou dividir o expoente pelo índice. 8 dividido por 2 vai me dar x4. Mesma coisa com 12. 12 dividido por 2 vai me dar y6. Ok? Então aqui a gente vê essa primeira parte toda revisada aqui de monômios. Em breve já gravarei eu de polinômios para vocês, ok? E aí, moçada, tudo bem? Bom, a gente vai continuar então o módulo 4. Esse pedacinho aqui eu já comentei um pouquinho em sala de aula, mas bem pouquinho, já dei alguns nomes que vocês estão vendo aqui, trinômio, binômio. Já citei um pouquinho a questão do grau dos monômios, a gente vai agora formalizar tudo isso na introdução aos polinômios, ok? Que já vai estar encaixado no próximo módulo, que é o módulo 5, quando a gente for começar, tá legal? Então, polinômio é só um nome estranho para a soma algébrica de termos algébricos ou de monômios, tá? É uma expressão algébrica, como eu escrevi aqui. Quando eu somo, por exemplo, 3x mais 2y, eu estou escrevendo o quê? Uma soma algébrica, uma adição algébrica de dois monômios. Eu posso chamar isso aí de polinômio, tá? É só uma classificação, tudo bem? Bom, dito isso,
alguns desses polinômios podem ter nomes especiais. Não significa que eu tenho que chamar por esse nome. Eu posso chamar tudo de polinômio, tá? Mas quando eu tenho apenas um termo, que a gente até viu, foi foco do nosso estudo anterior, um termo, monômio, tá? Prefixo mono, 1. Se eu tiver dois termos, posso chamar esse polinômio de binômio, tá? Prefixo bi, 2. Se eu tiver três termos, posso chamar de trinômio, prefixo tri, 3. A partir daí não tem nome especial, tá? Mas eu posso me referir a tudo isso aqui como polinômios, sem problema nenhum. Esse nome é um nome geral. A gente vai ver agora como é que determina um grau de um polinômio. Ele parece um pouco do monômio, mas eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que analisar termo a termo, tá legal? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou identificar os termos. Esse aqui é um termo, esse aqui já é outro. Lembrando que adição e subtração, sinal de mais ou de menos que separa aqui os meus termos. No caso eu tenho dois, eu poderia chamar isso aqui de binômio. Tudo bem? O primeiro termo, 4x, ele é do primeiro grau, que a gente acabou de ver quando estudou grau de um monômio, porque aqui é expoente 1, tá legal? O menos 3 não tem parte literal, logo não tem expoente dessa parte literal, por isso ele é grau 0. E aí, como que eu determino o grau desse polinômio ou desse binômio? Eu tenho que procurar aquele termo que tem o maior grau possível. Quem tem o maior grau possível é esse cara aqui, ó. Então, ele possui o maior grau e esse é o grau do meu polinômio, tá? Então, esse polinômio ou binômio vai ser do primeiro grau. Tudo bem? Aqui um pouquinho mais, entre aspas, complicado, porque está cheio de informações que a gente tem que tomar cuidado. Tem agora três termos, o 3x4, o menos 5x3 e o menos 8xyz3. Então, isso aí eu poderia chamar de trinômio, tá legal? Vou identificar, então, o grau de cada um. Expoente 4, quarto grau. Expoente 3, terceiro grau. E o que a gente viu no assunto anterior, quando aqui não tem nada expoente 1, eu vou ter que somar aqui, ó, 1 mais 3, então isso aqui, quinto grau. Identifico, então, o termo de maior grau. O termo de maior grau é esse cara aqui, ó. Como ele é do quinto grau, eu vou falar que esse polinômio ou trinômio é um polinômio do quinto grau. Então, cuidado, não é que eu vou pegar os termos e somar grau de todo mundo, não. Eu vou identificar o maior e esse automaticamente é o grau do meu polinômio. Tudo bem? Beleza, moçada? Vamos fazer aqui agora dois exemplos para ilustrar um pouco a questão dos polinômios, tá legal? O primeiro exercício, ele fala para a gente ali que o prefeito da cidade de Diogópolis decidiu construir uma praça com esse formato. Isso aqui é um hexágono, tá legal? Temos 6 lados. Os lados que têm marcações idênticas, a gente fala que são lados congruentes, que têm a mesma medida, tá legal? Então, o lado com dois risquinhos azuis aqui, o lado maior, ó, 2x menos 1. O lado menor, que são 4 idênticos ou congruentes, marcação verde, x mais 1. E ele pede para a gente polinômio que representa a medida do perímetro da praça. Lembrando que perímetro é como se eu fosse cercar o meu terreno, é a soma de todos os lados, de todas as medidas, tá legal? Então, nesse caso aqui, o meu perímetro, que tem várias maneiras de fazer, a maneira mais rápida e prática, dois lados com marcações azuisinhas aqui, ó, eu posso colocar 2 vezes 2x menos 1 e 4 lados verdinhos, então, mais 4 vezes x mais 1. Isso não quer dizer que se você somar todos separadamente vai estar errado, você só vai perder tempo, tá? Mas não há problema algum. Esse aqui é o método que eu acho mais tranquilo, mais rápido de fazer, a gente ganha tempo. Lembrando que aqui a gente vai fazer a propriedade distributiva, ou que alguns conhecem como chuveirinho, tá? Então, eu terei 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 1, menos 2, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4. E aí vem aquela questão de agrupar ou somar os termos semelhantes. Aqui eu tenho termo em x, termos semelhantes, consigo agrupar.
os balõezinhos lilazes aqui, ó, e o menos 2 e o mais 4 também termos semelhantes. Então, agrupando o que dá para a gente agrupar, eu tenho 4x com 4x, 8x, menos 2 com mais 4, mais 2. Então, isso aqui é o polinômio, ou o binômio, ou a expressão algébrica que representa o perímetro aqui dessa praça. Tá legal? O segundo exercício, que vai ter no finalzinho lá do Desenvolvendo Habilidades, que eu passei para vocês fazerem, tem um exercício desse tipo aqui, que às vezes alguns alunos olham e pensam que vai ser um negócio muito complicado, mas não é. Tá? É um exercício tranquilo de fazer. É melhor até do que problemas, é um negócio bem prático de fazer. Ele dá para a gente 3 polinômios. Até para a gente dar uma treinada aqui, vamos identificar os graus. Ó. Aqui é um polinômio do terceiro grau, que esse é o maior expoente que tem nas partes literais dos termos aqui. Ó. Esse também do terceiro grau, maior, e este aqui do segundo grau. Poderia chamar o primeiro de trinômio, esse de binômio e esse de binômio. Tudo bem? Ele quer que eu faça esse cálculo. Só que tem uma manha para fazer isso. Posso sair trocando loucamente aqui A, B e C? Posso, mas vai gerar uma expressão enorme. Porque eu vou ter que trocar o A aqui, o B aqui, o C, fazer a mesma coisa aqui, fica uma bagunça. Quando aparecer esse tipo de exercício, o método mais prático e mais seguro é a gente eliminar os parênteses e reduzir o A, B e C antes de trocar os polinômios correspondentes. Lembrando que quando não tem nada aqui na frente, é 1. Ó. Então aqui eu vou ter que tomar cuidado e aplicar a regra de sinal. Tá? Maior motivo de erro, sempre sinal. Então, menos 1 vezes C, menos 1C. É como se fosse o chuveirinho, igual dali. Ó. Eu estou pensando dessa maneira. Ó. Menos 1 vezes B, menos 1B. E menos 1 vezes menos A, muito cuidado aqui, mais A. Tá ok? Então, esse pedacinho aqui é o crítico. Lembrou de fazer a mudança de sinal? Dificilmente você não erra. E olha agora o pulo do gato. Vou juntar quem dá para juntar. E aí já acontece uma coisa muito legal. O mais B com menos B eu posso cancelar. Tenho B, perdi B, já era. O A com A eu posso juntar, então eu vou ter 2A. E o menos C com menos C, posso agrupar, posso juntar, eu vou ter menos 2C. Somente agora eu vou trocar os polinômios. O B, na verdade, eu nem vou precisar. Então fica muito mais fácil, a gente poupa trabalho, tem menos chance de errar. Agora sim eu vou trocar, então vamos colocar aqui, ó. 2 vezes, abre parênteses, sempre coloca parênteses por conta da propriedade distributiva, copia o polinômio A. E aqui novamente, cuidado com o sinal, tá? Menos, porque depois vai mudar tudo. 2 vezes o polinômio C, que está aqui. Então, novamente, o cuidado com o sinal de menos. Tá legal? Daí, basta a gente fazer a propriedade distributiva, o chuveirinho de novo, ó. Mas não tem muito erro, porque é só 2 que vai multiplicar aqui, não tem conta complicada nenhuma. Vocês já faziam isso aí o ano passado, sem problemas. Então, 2y3 menos 2y2 mais 2y, cuidado com o sinal, menos 2y2, e aqui a encrenca, né? Menos com menos, tem que lembrar que se transforma em mais na multiplicação. Menos 2 vezes y mais 2y. O último passo para a gente chegar na resposta, agrupar os termos semelhantes, tá? Isso é uma coisa subentendida. Mesmo que o exercício não peça, a gente tem que reduzir os termos semelhantes, tá? Nem toda hora vai falar, reduz os termos semelhantes, não. A gente já tem que acostumar com isso, tá legal? Então, 2y3 não tem ninguém para agrupar aqui, então só copio. y2 já dá, ó. Menos 2y2 com menos, somando, devo 2, devo 4. E agora, o termo em y também consigo agrupar. Tenho 2y, tenho 2y, tenho 4y. Bom, agora já dá para vocês terminarem os exercícios do módulo. Eu já indiquei as páginas para os coordenadores, vocês já devem estar informados disso.
Esse pedacinho aqui de polinômios, alguns problemas, vocês vão ter dúvida, tranquilo, tenta fazer o que der para fazer. Quando as aulas normalizarem, quando retornar tudo certinho, eu esclareço essas dúvidas sem problema algum. Mas, por favor, tentem fazer. Se deixar em branco não aprende nada. Então faz, erra e errar faz parte. Tá legal? Até mais. Bom final de semana para vocês.